Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje eu queria aqui dividir com vocês, explicar, falar um pouquinho sobre por que é que eu decidi começar esse canal de comunicação, começar a falar um pouquinho sobre isso de presença digital com vocês, E aí para isso eu queria dividir um pouquinho da minha história, explicar um pouquinho, contar um pouquinho a minha história para quem ainda não me conhece, Para algumas pessoas essa história aqui eu sei que vai ser meio repetida, Mas a história é a seguinte: eu comecei, sempre gostei, como que eu cheguei na odontologia primeiro, Eu sempre gostei muito de ir ao dentista desde criança e eu achava muito legal aquele monte de instrumentos que o dentista tem. Eu sempre achei muito divertido aquilo. Não sei nem se eu fui um bom paciente, nesse sentido, porque a cada momento que o dentista se levantava ali ou se virava, ou que tinha uma chance que ele saía de mexer na minha boca, que o meu dentista saía de perto, eu sentava na cadeira para levantar, para olhar, para tentar enxergar tudo aquilo, para poder tentar enxergar de uma forma divertida, Eu achava muito legal aquele monte de instrumento, aquele monte de material, tudo aquilo ali era uma coisa que me encantava muito. E aí com 12 anos de idade eu comecei a dizer, a falar para minha mãe, falar para meu pai que eu queria ser dentista, que eu iria ser dentista. E com 18 anos eu consegui entrar numa faculdade. Eu entrei na Unesp, em São José dos Campos, que é onde eu estudei, Fiz lá os 4 anos de universidade e tive uma paixão a cada ano ali, eu poderia dizer até. Eu comecei gostando de uma disciplina, depois de outra. A cada ano eu tinha uma disciplina que me encantava um pouco mais, E aí esse encantamento com a odontologia ele só foi crescendo, já que a cada momento eu tinha um encantamento diferente. Esses encantamentos, ao invés de dividirem meu encantamento pela odontologia, acabaram se somando. E aí no último ano eu percebi que eu gostava tanto disso que eu queria não só trabalhar, viver aquilo, eu queria falar sobre aquilo. E aí eu comecei o mestrado, comecei o doutorado e comecei a dar aula. A docência para mim surgiu e ela aconteceu para mim de uma forma bem natural, Eu acabei seguindo o lado da docência muito por conta disso, por gostar demais da odontologia, por ter uma certa facilidade em falar, Sempre acabava sobrando a apresentação do trabalho ali para falar, ali na frente, e acabou sendo uma coisa que que nunca foi um problema para mim, Eu nunca tive esse problema para falar, e falar de alguma coisa que a gente gosta é muito bom, Porque quando a gente fala de alguma coisa que a gente gosta é muito fácil de falar, flui, A nossa fala flui, a gente consegue. Eu brinco que dependendo do assunto aqui eu falo mais do que pobre na chuva, Como diz o ditado aí, porque eu não consigo, eu acabo me empolgando um pouquinho mais, aí a gente acaba falando mais, porque é uma coisa que você fala com paixão, que você fala com vontade, você fala com gosto, E a odontologia acabou sendo isso para mim. Hoje eu sou professor, sou docente aqui de dentística, mas nem tudo na vida da gente, eu costumo dizer assim que todo mundo gosta de ver essa parte bonita ou conta só a parte bonita da história e esquece de contar também os tropeços que a gente tem na vida, as dificuldades que a gente passa, E essas dificuldades, na verdade, é que fazem com que esses momentos em que a gente consegue aquilo que a gente tanto quer serem muito mais valiosos, E eu costumo sempre dizer, que todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. E se a gente for parar para pensar, e se vocês forem olhar na história de vocês, eu tenho certeza que vocês vão ver isso, vocês passaram por muitas dificuldades que fizeram vocês crescerem e que estão hoje aí onde estão por conta disso. E lá no início da minha carreira, quando eu montei meu primeiro consultório, junto com a minha esposa, a gente montou o primeiro consultório, na época ainda namorada, A gente montou o nosso primeiro consultório. A gente percebeu, eu tive a seguinte sensação, a seguinte noção, eu acredito que é uma sensação meio que geral aí de quem começa na profissão, de que muita coisa ali eu deveria ter aprendido na faculdade e não aprendi. E aí solta aquela célebre frase, todo mundo acho que já passou por isso. A gente devia ter aprendido isso na faculdade.
E aí isso vai desde a parte de gestão que a gente acaba não tendo, a parte de marketing mesmo que a gente acaba não tendo, de repente até alguma parte mais da parte de marketing ou da parte da parte clínica mesmo, né? Alguns gaps acabam acontecendo, na verdade nem é muito culpa do curso em si, mas sim porque a odontologia ela vem evoluindo cada vez mais, então tem momentos em que a gente se forma e de repente tem uma nova técnica que foi lançada, um novo jeito de tratar, um novo material, enfim, e que a gente acabou não tendo acesso a isso na faculdade durante o período em que a gente estava estudando. E aí a gente acaba caindo muito nessa história do eu não aprendi isso na faculdade, eu não consegui saber isso na faculdade, porque nunca me contaram isso na faculdade. Mas a gente tem que entender que um pouco da responsabilidade também é nossa, né? Quando a gente sai, você monta o consultório, você percebe que clinicamente você está pronto, mas que existem outras coisas, outros papéis ali que o dentista tem que fazer, que o dentista tem que executar, que não estão ali dentro daquilo que você aprendeu na faculdade. São coisas que você vai ter que correr atrás, tá? E a gente percebeu isso logo no início. Eu, graças a Deus, tive uma sorte muito grande. Minha esposa sempre gostou muito dessa área de gestão, dessa área de administração, mais efetivamente, do consultório, porque até então eu tinha uma visão muito mais fechada ali sobre a odontologia, no sentido de ser um dentista mesmo, de fazer os atendimentos, de transformar o sorriso das pessoas. Eu pensava muito na parte clínica e eu esquecia que existiam outras coisas que eu precisava fazer, né? Eu acabei delegando muito isso para ela num certo momento, até que teve um momento em que eu precisei me aprofundar, eu precisei começar a estudar isso, porque eu precisava ajudar, não podia sobrecarregar tanto assim ela nesse sentido. Então eu passei a dar uma estudada, a ler, lógico, não muito influenciado por ela, lógico, por fazer isso, porque ela faz isso no dia a dia, fazia isso no nosso dia a dia lá no consultório também, mas bastante também por ser uma coisa interessante, por entender que isso seja interessante, que isso pode agregar para a gente, né? Isso pode agregar muito valor ali naquilo que a gente faz, né? Por entender que muito do meu sofrimento durante o período de consultório, ele estava fora do mocho, ele não estava acontecendo ali no mocho, porque a faculdade me preparou muito bem. Eu fui muito bem preparado para resolver aquilo que estava aparecendo, aquele problema bucal que estava aparecendo na minha frente. Mas eu não fui tão bem preparado assim. Na verdade, eu diria que nem fui preparado para isso. Não faz parte do escopo do curso de odontologia, na grande maioria dos seus cursos, que a gente tenha essa visão, que a gente fale sobre gestão, que a gente fale sobre marketing, que a gente fale sobre toda essa área que ronda o que é ter uma empresa, né? É muito difícil a gente, e eu vou falar na minha própria experiência, né, no meu jeito de enxergar isso logo que eu me formei, é muito difícil a gente enxergar o consultório como uma empresa no início. Eu acho que isso já mudou um pouco, lógico, as pessoas têm noção disso hoje mais do que na minha época. Eu já estou formado há 20 anos, mas era uma dificuldade entender o consultório como um negócio. Porque a nossa formação dentro da odontologia, ela preza demais pela parte clínica, pela parte do cuidado, da parte do cuidar do ser humano, né? E é difícil fazer essa transposição do cuidar do ser humano ser um negócio, né? É muito complicado isso na cabeça de quem tem essa visão mais clínica, mais da saúde em si. Mas, gente, convenhamos que tudo é um negócio. Se você não vai poder pagar a sua conta de água, a sua conta de luz, você não vai poder pagar as contas do seu consultório se você não tratar isso como um negócio, se você não tratar isso com a finalidade única e exclusiva de transformar as pessoas. Aquilo é o seu trabalho, você vai transformar os sorrisos, mas aquilo tem que render. Aquilo tem que render dinheiro para você. Se aquilo não render dinheiro para você, você está trabalhando com caridade, né? E acho que essa é uma coisa importante de se fazer. Claro que é legal ajudar os outros, claro que mas você tem que se ajudar também, né? E aí veio o ano de 2020 para pôr à prova aí
todo mundo, né? Criar aí, colocar mais pulgas atrás da orelha de todo mundo, para todo mundo poder pensar, repensar, ver o que fazer. Teve muito consultório que fechou, teve muito negócio que fechou durante esse período, mas teve gente que prosperou, né? E por que essas pessoas prosperaram durante esse período? E aí eu não estou falando de falcatrua, não estou falando de malandragem, de nada dessas coisas. As pessoas que prosperaram foram as pessoas que se reinventaram, foram as pessoas que correram atrás de outras coisas, que foram atrás de novos conhecimentos, foram atrás de fazer coisas de maneira diferente dentro daquilo que elas sabiam fazer, né? Aqui, por exemplo, a gente teve os consultórios odontológicos podendo atender só urgência durante um grande período de tempo, só depois que eles foram liberados para fazer os atendimentos. E você já parou para pensar o que você faria num momento desse? Né? Qual que seria a sua reação frente a isso, se é que você passou por isso, né? E o que é que você fez, olhando para trás, o que você faria diferente? Não sei se você já teve esse pensamento alguma vez, mas nesse momento eu fiquei em muita reflexão com as coisas que estavam acontecendo, né? A gente teve, as aulas foram para o modo remoto, foi tudo uma grande novidade, né? E isso me deu um estalo nesse momento em que tudo foi parar no remoto, tudo foi parar no online, tudo foi parar no digital. Se num momento como esse a gente acabou recorrendo para o digital para conseguir fazer as coisas, por que será que essa foi a saída? Por que será que essa foi aquilo que a gente encontrou para que as coisas acontecessem, né? Como aconteceram, como em muitos casos ainda estão acontecendo, né? E aí você para pensar e você começa a perceber que tem um dispositivinho, que é esse que está me gravando inclusive aqui, que tem um dispositivinho que está na sua mão o tempo todo e que é um dispositivo que te dá acesso ao mundo, né? A um mundo de informações, uma quantidade de informações que a gente nunca teve na história da humanidade, a gente tem hoje num aparelho celular, né? Num simples aparelho celular. Você tem acesso a uma rede mundial onde você tem toda a informação que você queira e até a que você não queira também, né? Vamos deixar bem claro que a internet teve a grande vantagem de democratizar a informação, mas também ela tem uma desvantagem, porque ela democratizou também para qualquer um falar o que acha que tem que falar na hora que acha que tem que falar, né? Então a gente tem muita besteira, tem muito conteúdo bom, tem muita coisa ruim nesse meio. Então a gente tem que saber filtrar isso, e aí vai o discernimento de cada um, e isso é um outro dia para a gente conversar sobre isso, porque isso aí leva uma discussão bem interessante. Mas de qualquer forma, a gente percebe que a atenção das pessoas está no digital. Você vê, as pessoas estão ali com o celular na mão o tempo todo, olhando e vendo e vendo e vendo e acompanhando o que aconteceu aqui. Hoje você tem a informação acontecendo e você sabendo dela imediatamente praticamente, né? Aí você pode consultar o que você quiser, você pode ver o que você quiser, buscar a informação da maneira que você quiser. E aí eu me peguei fazendo isso quando eu precisei marcar um médico, né? Fui marcar um médico, eu não tinha indicação de ninguém para a área específica e acabei fazendo o quê? Vou dar uma olhada ali na lista do plano de saúde, e dessa lista do plano de saúde eu fui jogando os nomes desses médicos no Google, né? E fui fazendo essa busca. A minha maior surpresa, talvez maior surpresa, foi que em muitos casos eu não encontrei uma informação sobre vários desses médicos. Alguns sim e alguns não, né? Mas a grande maioria não tinha nenhum tipo de informação a não ser o que estava ali na própria página do plano de saúde. E aí o que eu escolhi? Eu escolhi o cara que me trouxe mais informações, né? Ali tinha quantas cirurgias o cara já fez, desde quando ele é formado, onde ele atende, o que ele faz, se ele é especialista, se ele não é especialista. Todas as informações que o cara me disponibilizou que me fizeram tomar uma atitude de marcar uma consulta. E a odontologia faz isso? Você faz isso?
Você já se perguntou se o seu paciente coloca seu nome ou não no Google para te procurar? E aí eu comecei a perceber que dentro da odontologia, talvez, a gente acabe esquecendo um pouco de se tornar presente no mundo digital. E se tornar presente no mundo digital não é simplesmente, eu tenho lá uma conta no Instagram, eu tenho lá meu perfil no Facebook, eu fiz um TikTok esses dias aí para também poder estar lá presente lá. Não, ser presente é ter constância, você estar lá o tempo todo, é você gerar uma conexão com o seu paciente, que é o seu possível cliente, tá? Você tem que conseguir, de alguma forma, gerar um valor ou alguma coisa para que aquela pessoa te siga e ela se sinta bem em seguir você. E ela queira continuar consumindo o seu conteúdo, ela queira continuar te dando atenção. É isso que a gente quer das pessoas. As pessoas estão dando atenção para o digital. Às vezes tem gente que fica lá 1 hora vendo Reels no Instagram e perde, nem vê o tempo passar. Essa pessoa que ficou lá 1 hora vendo Reels, será que se tivesse uma publicidade sua lá, não poderia ajudar essa pessoa a lembrar que ela precisa ir ao dentista, ou lembrar que ela precisa marcar uma consulta com você, ou estimular essa pessoa a querer marcar uma consulta com você? E eu percebi nesse período, porque eu acabei fazendo algumas outras coisas, estudando mais a fundo, especialmente essa parte de marketing digital, que já era uma coisa que me interessava, mas que eu acabei estudando mais a fundo. Eu acabei percebendo algumas coisas. Eu acabei percebendo que existe um linguajar e existe uma quantidade de ferramentas que são muito mais fora ainda do nosso escopo ali odontológico e que acabam afastando a gente de realizar certas coisas, ou de confeccionar um site, de arrumar de postar no Instagram, porque você fica pensando às vezes, eu tenho que fazer todos os dias, então eu tenho que criar alguma coisa, entrar na minha conta, postar. Não, existem ferramentas que fazem agendamento de postagem, por exemplo. Se você for parar para pensar, você vai criar alguma coisa, você vai criar algum conteúdo, e esse conteúdo, por exemplo, essa postagem que você vai fazer, você não precisa deixar, mas e nas férias o que eu faço? Mas como que eu vou fazer? Não, você consegue agendar tudo isso, né? Existe uma plataforma do próprio Facebook que permite você fazer os agendamentos. Existem plataformas para você criar postagens, existem diversos modelos de postagem que você pode personalizar o seu e usar. Então, é uma sopa de letrinhas que a gente entra, que a gente vai começar a perceber, e uma quantidade imensa de ferramentas para ajudar a gente. E eu acredito sim, sinceramente, honestamente, que você, dentista, é capaz de construir a sua presença digital fazendo o seu próprio site, fazendo a sua conta do Instagram funcionar direito, distribuindo o seu conteúdo tanto no Instagram quanto no Facebook, fazendo anúncios pagos. Acreditem, parece mágica, mas não é. Tá? Fazer anúncio não é uma coisa super complicada, inclusive existe a plataforma de um gerenciador de anúncios para você poder criar campanhas dentro do Facebook, Instagram, criar campanhas dentro do Google. Tá? Tudo isso é o que eu quero compartilhar com vocês. Né? Como fazer para criar esse tipo de campanha, como você ter constância nas suas redes sociais, como você se comunicar com o seu potencial cliente, como você fazer os seus posts, quais são as ferramentas que eu uso para fazer post, né? Como que você vai fazer, se é simples, se é complicado. Tem algumas coisas que são gratuitas, você não vai ter que investir para isso. Mas eu não quero fazer nada disso, eu já decidi que eu vou contratar uma agência de publicidade para fazer tudo isso para mim. Cara, é uma escolha sua, super respeito, mas eu vou fazer um paralelo só para você pensar o porquê que é importante você saber disso também. Quando a gente manda um trabalho para um laboratório de prótese, quando você vai mandar um trabalho para um laboratório de prótese, você tem lá toda uma descrição daquilo que você quer que ele faça, né? Então eu quero vou lá escrever,
eu quero uma coroa de cerâmica, a cerâmica é tal, a cor é tal, o dente é tal. Eu dou todo um guia para esse laboratório para ele poder fazer ali para mim aquilo que eu pedi. Da mesma forma, você vai pedir para a agência alguma coisa. Você não vai chegar para a agência e falar assim, o que você gostaria? A agência vai te perguntar e você vai responder o quê? Eu quero bombar o Instagram. Beleza. Você pode bombar o Instagram comprando seguidor, que não é uma prática nem que o próprio Instagram aceita, mas é possível, existe isso, né? Existe um mercado de compra de seguidores. E aí você tem seu Instagram bombando. Mas você não tem nenhum cliente ali, porque são todos seguidores fantasmas. Será que é isso que você quer? Você quer realmente um Instagram bombando? Um Instagram cheio de gente? É isso que é o foco seu? Ou você quer retorno do seu investimento? Você quer investir para ter pacientes a mais no seu consultório? Você quer lotar a sua agenda? Enfim, você vai ter os seus desejos ali, aquilo que você gostaria que acontecesse. E aí sim você vai partir para cobrar dessa agência aquilo. Mas como você vai saber cobrar da agência se você não souber exatamente o que é que você quer, se você não souber como funcionam essas ferramentas? De repente você quer, eu gostaria que fazer uma postagem que fosse uma coisa bem simples, mas por exemplo, nessa cor, e que tivesse um logo aqui, que tivesse tal coisa. Você, sabendo como a ferramenta funciona e quais são as limitações da ferramenta, vai saber vai saber cobrar dessa agência se ela fez corretamente ou não. Da mesma forma, a gente pode lembrar lá do laboratório de prótese que eu falei, né? Se vier uma coroa com bolha, você vai saber que a limitação, que houve um erro na hora de fazer e que aí você teve uma peça defeituosa. Você só vai enxergar os defeitos do seu marketing, você só vai enxergar os defeitos daquilo que foi feito por uma agência se você souber cobrar dela isso. Por isso que a gente na faculdade tem aula da parte laboratorial, né? Quais são os passos laboratoriais para confeccionar uma prótese, quais são os passos laboratoriais para confeccionar uma coroa, enfim, uma prótese total. A gente tem isso na disciplina, nas disciplinas. Por que a gente tem isso? Eu não preciso fazer, o laboratório faz para mim, mas eu preciso saber como isso acontece, como isso faz, porque eu posso cobrar a execução, eu posso saber exatamente como aquilo funciona. Tá? Então, nada de errado em você decidir contratar de repente uma agência, muito pelo contrário, eu acho que até é uma coisa interessante de se contratar, para você profissionalizar isso, mas eu acredito seriamente que você consegue fazer sozinho. E mais, eu acredito que se você decidir que você não quer fazer isso sozinho, que você pretende fazer isso contratando alguém, é importante que você saiba se o seu dinheiro está sendo muito bem investido. Né? Se você está investindo seu dinheiro em propaganda, seu dinheiro em marketing, e ele efetivamente está sendo usado para isso. Ou se ele está indo para o ralo em anúncios vazios, em posts que acabam não gerando nenhum tipo de compartilhamento, nenhum tipo de engajamento, nenhum tipo de curtida, enfim, aí você vai ter que saber exatamente qual é aquilo que você deseja, qual é a métrica que vai te importar mais, e isso aí também é um assunto para a gente conversar num próximo dia, certo? Espero que vocês continuem aí acompanhando a gente, acompanhando aqui o canal, acompanhando aqui nossos bate-papos que vão acontecer aqui com mais frequência agora, tá? Qualquer coisa que vocês fiquem de dúvida aí ou que queiram perguntar, o canal está aberto aí embaixo, podem compartilhar aí também com os outros colegas, podem avisar aí para todo mundo que vai vir muita coisa boa aí pela frente, certo? Espero vocês aí, até mais, um abraço!